Olá, Márcio, Yara, amigos do canal. Gosto muito do trabalho de vocês. Acompanho via Spotify. Eu gostaria muito de poder contar a minha história para todos os inscritos. Meu nome é Cláudio Antenor. Moro em uma cidade no interior do Pará. Minha avó, que hoje já é falecida, nos contou uma história na qual ela presenciou e que, muito tempo depois, também veio a acontecer comigo e com algumas primas minhas. Minha avó era daquelas senhoras conhecida como benzedeiras, e onde minha avó morava até hoje é um terreno muito grande e de vez em quando aparecia algumas coisas estranhas por lá, o que nós chamamos por aqui de visagem. O terreno que ela morava era um terreno, repito, muito grande, e até hoje acredito eu que esse terreno grande está por lá. Na história que vou contar é do dia que a minha avó prendeu a Matinta Pereira, conhecida por muitos até como Rasga Mortalha. A Matinta Pereira é uma personagem do nosso folclore brasileiro, mais precisamente da nossa região norte. E essa história que eu vou contar para vocês, hoje, ao me lembrar, ainda me causa arrepios. Esse é o caso da Matinta Pereira, ou a Rasga Mortalha. O conteúdo original nos foi encaminhado por meio do nosso inscrito Cláudio Antenor, nome fictício, já que o relatante pede para não ser identificado. E você? Você tem uma história, um relato, um caso que quer compartilhar também com a gente? Envie agora seus relatos, histórias e contos para natrilhadoterror@gmail.com. Caso queira, a sua identidade também será mantida no mais absoluto sigilo. Lembramos ainda que todo o teor dos conteúdos que são narrados aqui pela equipe Na Trilha do Terror são de responsabilidade de seus respectivos autores. Não temos qualquer intenção em testificar a veracidade ou não dos relatos, a não ser unicamente narrar e contar as histórias que nos são encaminhadas. Amigos, quero falar com vocês sobre nossas campanhas. Acesse o link agora do catarse.me/Na Trilha do Terror e encontre uma das nossas campanhas. Manifeste o seu apoio também por meio do apoia.se/Na Trilha do Terror. Se preferir também, você pode fazer um pix para natrilhadoterror@gmail.com e assim incentivar que o nosso trabalho continue no ar. Venha incentivar o nosso trabalho também compartilhando. Ali nas campanhas você pode compartilhar, dar estrelinhas aqui no Spotify, no YouTube, deixa seu like, seu joinha, seu gostei, o seu comentário para que o algoritmo entenda que você gosta do nosso conteúdo. Amigos, e uma outra forma que você pode também estar nos ajudando com o nosso trabalho é apoiando aquelas pessoas que apoiam a gente. Por exemplo, a pizzaria Tutti Temp, na região sul de Curitiba. Você deve ter ouvido o anúncio dela por aqui. É um ambiente familiar. Você que mora aí especificamente na região sul de Curitiba, vá com a sua família saborear uma deliciosa pizza na pizzaria e restaurante Tutti Temp, restaurante e pizzaria Tutti Temp, ali na região sul de Curitiba. Ouça o anúncio aí, pega o endereço, pega o telefone e que você certamente vai estar saboreando com a sua família uma deliciosa pizza. Amigo, lembrando também que nossas campanhas estão bombando e eu preciso muito de você. E você quer adquirir uma roupa que não amassa, que não precisa passar? É só acessar o link aqui embaixo, visitar o site da Insider. Lembrando que você usando o cupom TERROR, você ganha de 12% a 18% de desconto nas suas aquisições. Apoie os amigos que apoiam o nosso trabalho. Vem com a gente para mais um episódio aqui no meu e no seu, no nosso canal, Na Trilha do Terror. Todos os links que eu mencionei estão na descrição desse conteúdo. Você está com fome e quer uma pizza deliciosa? Venha para a pizzaria Tutti Temp, em Curitiba. Temos uma variedade incrível de sabores, desde as clássicas até as mais inovadoras. Ingredientes frescos, massa crocante e aquele toque especial que só a Tutti Temp tem. Visite-nos na Rua Nova Aurora, 720 Sítio Cercado, Curitiba, Paraná.
ou peça pelo WhatsApp 41 99596 5686. Experimente a melhor pizza da cidade. Pizzaria Tutti Tempi, onde cada fatia é uma obra de arte. Certa noite, quando minha avó já havia trancado todas as portas e janelas da casa, na época a casa era de alvenaria, as janelas ainda eram de madeira e de ferrolhos antigos. Ela estava se preparando para ir dormir, quando começou a ouvir um barulho de batidas de asas e um grito muito forte. Como disse, a minha avó era conhecida como benzedeira. Ela já tinha um certo conhecimento sobre essas lendas, pois ela sempre nos contava assuntos sobrenaturais quando éramos crianças, para mim e para as minhas primas. Após ouvir esses gritos e batidos de asas, a minha avó, que tinha muitos baús de madeiras, abriu um desses baús e, no momento em que ouviu mais uma vez aquele barulho bem próximo da janela do quarto dela, ela abriu e fechou e trancou o baú com um cadeado. Com isso, segundo ela havia trancado a Matinta Pereira e logo em seguida, algo dentro do baú, pasmem, começou a se debater. Vale ressaltar que no momento que minha avó trancou a matita, meu avô não estava no quarto. E acabou que minha avó nem comentou nada com ele, acabou esquecendo. Porém, quando amanheceu, minha avó acordou, saiu do quarto, foi a primeira a sair do quarto. O meu avô ainda estava dormindo. E quando aquilo começou a se debater outra vez, novamente, meu avô se assustou. E por curiosidade, ele quis abrir o baú para ver o que era. Meu avô foi abrindo o baú. Minha avó foi chegando e viu meu avô com o baú aberto e brigou muito com ele por ter aberto aquele baú. Após isso, eles começaram a ouvir um barulho fora de casa, mais especificamente próximo à janela do quarto deles. Quando eles abriram a janela, viram que quem tinha se transformado em Matinta Pereira era uma comadre dele, e com isso levaram um grande susto. Após esse acontecimento, essa comadre da minha avó, que se transformava em Matinta, nunca mais apareceu na casa dela. Agora, meus amigos, outra vez a Matinta resolveu aparecer para mim e para as minhas primas. Foi bem quando fomos dormir na casa dessa nossa avó. Nós fizemos um encontro de primos, sabe? Então, como já foi dito, a minha avó na época estava um pouco mais idosa e gostava de dormir mais cedo. Mas nós, os netos, acabamos ficando acordados até tarde, embaixo de uma árvore que tinha no terreno da vovó. E era uma noite bem escura, sem lua e sem estrelas, quando naquele momento ouvimos os mesmos barulhos e gritos que a nossa avó tinha contado que tinha ouvido. Nós, claro, ficamos com medo. Corremos para dentro da casa e contamos para a nossa avó, que desconfiou que depois de muito tempo tivesse aparecido a Matinta Pereira novamente. Amigos, obrigado por contar o meu relato. Eu amo o trabalho de vocês.
esse é o caso da Matinta Pereira. O conteúdo original nos foi encaminhado pelo nosso inscrito Cláudio Antenor. Cláudio Antenor, claro, nome fictício, já que o mesmo pediu para que os seus dados fossem mantidos no mais absoluto sigilo. E você, também tem um caso para compartilhar, para contar para nós? Envie os seus relatos, a sua história para natrilhadoterror@gmail.com. O que você teria feito se você tivesse sido testemunha do suposto surgimento ou aparição da Matinta Pereira? Você teria encarado o problema frente a frente? Você teria corrido para dentro de casa como fez o Cláudio Antenor e seus primos? Ou você teria tido a coragem da avó deles, que teve no passado, de prender a Matinta Pereira dentro do baú? E você, já ouviu falar em Matinta Pereira? Ou é a primeira vez? Comenta aqui. Não se esqueça de dizer de qual parte do Brasil e do mundo você ouve os nossos conteúdos. Lembre-se, nós queremos te conhecer melhor. E me responda, seja sincero, você teria medo se caso na sua casa ouvisse barulhos e gritos, como ouviu a senhora vó do inscrito e o inscrito? Você teria a coragem de verificar o que estaria fazendo barulho? Sim? Não? Comenta aqui. De novo, dá estrelinha para nós aqui no Spotify, você que nos segue no YouTube, deixa comentário, compartilha e ativa o sininho para poder receber todos os nossos conteúdos. Compartilhe nosso trabalho, apoie o nosso trabalho e nós, a cada dia, iremos entregar mais e mais conteúdos para você. Hoje tive que gravar sozinho, nem a Keila, nem a Yara puderam estar trabalhando comigo nesse dia 23 de setembro de 2024. Nesse momento eu estou aqui na cidade de Hernandárias, no Paraguai, fazendo um trabalho aqui. Breve eu volto para o Brasil e assim, logo consequentemente, poderei estar gravando com nossas amigas. Um abraço para você, meu amigo, um abraço para você, minha amiga, e muito obrigado por ter chegado até o final deste conteúdo. Eu espero que você tenha gostado. Dito isso, até a próxima. Olá amigos do canal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Gabriel, tenho 28 anos, nasci e fui criado em Americana, município que fica no interior de São Paulo. Atualmente sou casado e moro um pouco distante de onde tudo o que vou contar aconteceu. Mas aquilo que vivenciei ainda permanece até os dias de hoje na minha mente. Esse caso que estou contando não foi só eu que vi. Mais pessoas também foram testemunhas, incluindo membros da minha família. Na época eu tinha só 17 anos e estava para terminar o 3º ano do ensino médio. Eu era um rapaz que gostava de sair com os amigos. E por aqui, na minha cidade, é bem comum ouvir falar assuntos relacionados a lobisomens. Mas nunca pensei que eu fosse ver um. Esse é o caso do lobisomem de Americana. O conteúdo original foi escrito pelo Gabriel, que pede para que a sua identidade seja mantida em sigilo. Logo, todos os nomes que porventura possa vir a aparecer neste caso serão nomes fictícios no intuito de manter a identidade dos envolvidos no mais absoluto sigilo. E se você também tem um caso, um relato, uma história ou um conto e quer compartilhar conosco, envie sua autoria para natrilhadoterror@gmail.com, que teremos a honra de narrar aqui a sua história. Não se esqueça de nos classificar com as 5 estrelinhas aqui no Spotify, nos seguir e comentar nossos episódios. Compartilhe com seus amigos e no nosso trabalho, ajude na divulgação. No YouTube, ativa o raio do sininho, não esquece, tá? Inscreva-se, comente, fala para nós aí de qual parte do Brasil e do mundo você nos ouve, nos assiste, nos acompanha. Fanpage do Facebook, no Instagram, onde quer que você vê a nossa logo e o nosso nome, junte-se a nós. Apoie o nosso trabalho por meio do Catarse e também do Apoie-se. Faça um pix para natrilhadoterror@gmail.com.
podcast@gmail.com. Seja um colaborador para mantermos esse trabalho no ar. Dito isso, meu amigo, dito isso, minha amiga, eu sou o Márcio. E eu sou a Yara Salles. E convidamos a você para ficar com a gente até o final e ouvir mais um episódio da nova temporada do nosso programa. E a temporada 2024 está no ar. Vem com a gente. Amigos, eu nunca jamais acreditei quando as pessoas falavam e afirmavam sobre a existência de um bicho grande e peludo, com mãos e braços longos, com o aspecto de um lobo maléfico. Para mim, isso não passava de história para assustar crianças, e então por isso nunca dei tanta atenção. A minha avó sempre falava: Gabriel, não fica até tarde da noite na rua, meu filho. Volta cedo para casa que o tal do lobisomem anda por aí. Como não acreditava nisso, eu só confirmava com a cabeça, para não desrespeitá-la, e continuava com meu ceticismo sobre esse ser. Mas, numa certa noite, tudo isso mudaria para sempre. Eu estava vindo de uma festa que participei na casa de uns colegas de curso. Já era bem tarde da noite, naquela época não tinha Uber. O outro serviço de aplicativo como tem hoje. Ou a gente pegava um táxi, que era caríssimo, ou alguém de carro nos dava uma carona, mas nesse caso todos os meus amigos, inclusive eu, não tínhamos carro. Então o jeito era pegar o Bacurau, um tipo de ônibus que rodava na madrugada, descer no ponto mais próximo e caminhar. E esse ponto mais perto para mim era aproximadamente uns 4.000 metros longe da minha casa. Na verdade, me deixava no ponto de acesso à rua que ficava a casa de meus pais. Então foi o que eu fiz. Peguei o Bacurau, isso já deveria ser umas 2 horas da madrugada. Desci nesse ponto que acabei de explicar. No céu estava uma lua imponente e majestosa. Não havia uma nuvem para estragar aquela noite. No entanto, eu toparia com algo no caminho que iria me deixar traumatizado por muito, muito, muito tempo. Eu estava indo caminhando devagar, estava tudo muito quieto. Quando eu estava mais ou menos no meio do caminho, senti um frio estarrecedor. Algo me fez sentir calafrios. Até hoje não consigo explicar ao certo a sensação que tive. Mesmo com esse medo, ou seja, o que mais que senti, continuei ao caminho para minha casa. Nessa altura, já tinha vencido os quase 4.000 metros que separavam o ponto de ônibus da minha casa. Eu já conseguia ver as luzes do quintal de casa. Achei até por um momento que a porta estava aberta. Segui o meu caminho quando comecei a ouvir passos pesados, lentos, vindo do mato da beira da rua. Me assustei, mas continuei a andar. Deveria faltar uns 150 metros, mais ou menos, para chegar no portão da minha casa, quando meu pai pôs meio corpo para fora e gritou: corre, corre, meu filho, corre e não olha para trás. Eu não entendi o porquê de meu pai dizer isso, mas foi a mesma coisa de ele dizer para eu olhar para trás. Para que eu fui olhar? Eu vi aquele bicho peludo igual um cachorro, mas muito grande, que saiu de dentro do mato, vindo correndo atrás de mim. Nessa hora, não sei de onde consegui tanta força e velocidade para correr. Corri o mais rápido que pude, desesperadamente. Entrei e meu pai bateu o portão. Entramos em casa e aquela coisa ficou rondando à frente da minha casa lá na rua, e o meu coração estava a mais de 1.000 por hora. Meu pai tinha dito que tinha visto aquele troço passar em frente à nossa casa por volta de 00:30, e como ele sabia que eu estava fora, subiu até o térreo e de lá ficou olhando o Bacurau para poder me alertar.
assim que eu estivesse perto de casa. Toda a minha família viu aquele bicho. Eu passei naquela noite o maior susto e o maior medo de toda a minha vida. Demorei muito para voltar a sair à noite. Quando saía, voltava para casa antes da meia-noite. Essa experiência foi assustadora. Até hoje me lembro de tudo. Obrigado por contar minha história. Abraços a todos. Esse é o caso do lobisomem de Americana. O conteúdo foi encaminhado pelo Gabriel, que pede para que o seu nome fosse mantido em sigilo. Você também tem um caso para contar para a gente? Tem uma história, tem um conto, algo que você testemunhou, ou mesmo fictício, que você quer que nós narremos? O e-mail é natrilhadoterror@gmail.com. Lembrando você, meu amigo, lembrando a você, minha amiga, que você também pode fazer parte da nossa família na Trilha do Terror, colaborando com qualquer valor por meio do Catarse e também do Apoie-se. E ainda também encaminhar o seu incentivo por meio do Pix, na trilha do terror, @gmail.com. Como você sabe, desde o ano passado, a minha irmã continua travando uma batalha contra o câncer de colo de útero. Nesse mês de janeiro, agora que passou, ela fez os exames e agora nós estamos à espera dos resultados para saber como foi o tratamento que foram realizados no ano passado. Hoje é dia 11 de fevereiro de 2024. Agora são 2 horas e 51 minutos da tarde. Então, esse episódio vai ir no ar só em março, quando você ouvir, ou seja, a gente está gravando com um mês de antecedência. Então, meu amigo, então minha amiga, você está com saudade da Yara, a Yara voltou, né, Yara? Seja bem-vinda de volta. Obrigada, Márcio. Como é que foi as festas de Natal e Ano Novo, Yara? Foram ótimas, e as suas? Razoavelmente bem. Mas vai melhorar. Vai, amanhã será melhor. Agora, Yara, o que você achou dessa história aí do Gabriel? É uma história... Bom, é bem curioso, né? Porque é sempre assim, é sempre uma estrada de chão. É engraçado que parece que é um ser que não é físico, né? Parece que não é um ser físico, sei lá, não sei. Que é tudo igual, se repete, né? Uma coisa meio assim. Os relatos são bem semelhantes, né? Salvo alguns outros aí que tem alguma diferença, mas em sua maioria as histórias elas acabam se convergindo, vamos dizer assim, né? A forma como o famigerado aí aparece, como esse ser aí aparece, é quase a mesma aparição que aparece para todos, né? Eu mesmo tenho medo de estrada de chão mais à noite, né? Não, mas você eu é a nunca coragem... saí para pegar um bacurau para descer não sei quantos quilômetros da minha casa. Não faria isso. Então eu tenho muito medo. Você é a coragem em pessoa, Yara. Deus me livre. Eu bato palma. Né? Bem que um tempo atrás a gente tinha essa liberdade, né? Hoje a gente não pode nem pelo famigerado, nem por ninguém, né, Márcio? Hoje ainda tem a violência que compete, ainda tem essa, né? Eu acho que hoje, principalmente nas cidades grandes, o lobisomem não põe mais medo em ninguém. Acho que o que assusta mais é mais a violência. Mas essa coisa do desconhecido é bom que a gente pode trazer aqui, conversar com os ouvintes, né, com os seguidores todos, tirar essas dúvidas, compartilhar esse conhecimento, é muito bom, que é uma forma também da gente recordar um passado não tão distante assim. Mas, Márcio, tem relatos aí desse ano também, tá? Não desse ano, mas de 2020 pra cá, já tá tendo relatos, já viu? Sim, Vamos trazer aqui pro canal, relatos de 2020 pra cá. Inclusive, já contamos algum aqui no canal que foram recentes, de 2022, sim. 2023. Verdade. Pessoal que pegar aí o nosso canal e for maratonar vai encontrar esses relatos. Mas você pode ver que a maioria das vezes dessas aparições, ou elas ocorrem no interior, ou num local um tanto quanto mais destacado. Isso, percebe? Isso. Tem o daqui de Santa Cruz, que é perto da minha casa no Rio de Janeiro, que é muito famoso esse relato, né? Todos os canais já contou, mas não é só uma pessoa que contou a mesma história, são várias pessoas que moravam ali e contou. Tem o lobisomem de Santíssimo, que também é perto da minha casa, que muitas pessoas já contaram um relato igual, né? E tem a história da minha irmã, para quem não conhece, que morava em São Paulo, né? Lá no Brooklyn. Então, eu tô aguardando esse relato da sua irmã. Ela não quis contar, ela não quis gravar, mas tem relato já feito pra gente poder contar aqui.
Então manda para nós aí pra gente poder estar sim. narrando breve a história aí. Agora, Yara, você que mora perto de Santa Cruz aí, e é Santíssimo, outro local que tem tem bastante aparições. sítio, né? Uhum. Né? Então você poderia ir lá à noite pra poder verificar se é verdade mesmo. O que você acha? Já pensei em fazer isso, mas eu tenho tanto medo que eu desisto. Não vou. Chama o André pra ir junto, o André é corajoso. Crendo, tá maluco. Eu acho que... Aí, ele vai falar que eu tô ficando doida. Ele vai o quê? Que eu seja assaltada? Ele vai ficar com medo de outra coisa. Eu do sobrenatural. E ele de outra coisa. De outra coisa. Mas é isso, meu amigo. É isso, minha amiga. E lembrando aqui que o Gabriel, ele era meio cético, né? Em relação à história que as pessoas contadas. Mas surpreendeu, né? Porque geralmente quando também isso aparece, são para pessoas que têm, assim, uma certa incredulidade, né? Bom, eu já falei o que eu penso, a minha opinião a respeito dessas aparições, né? A Yara já sabe, você que acompanha nosso canal já sabe, no episódio eu já falei, então não vou me repetir. Mas, geralmente, essas aparições acontecem mais nos interiores do mundo e do Brasil, ou nos locais mais desertos. Logo, alguma coisa sobrenatural tem por trás disso. Concorda, Yara? É verdade. Uhum. Então tá. Meu amigo, minha amiga, repetindo, se você tem uma história para contar pra gente também, envia aí o seu e-mail pra gente na trilhadoterror@gmail.com. Não se esqueça de dar 5 estrelinhas para nós aqui no Spotify. Não se esqueça também de ativar o sininho no YouTube, de compartilhar esse conteúdo e deixar o seu comentário. Fala pra gente, repito, de qual parte do Brasil e do mundo que você nos ouve. Nós queremos conhecer você melhor. Fala a tua cidade, fala o teu estado, fala o teu país. Ficaremos felizes em estar divulgando aqui a sua estadia, né? Vamos dizer assim, a sua habitação, seu local de habitat. Tem muitos comentários aqui no Spotify. Eu não vou conseguir ler todos agora, mas breve iremos separar alguns para estar trazendo aqui para alguns episódios, para mandar um abraço para vocês. Tá bom, meus amigos? Mandar aqui mais uma vez um abraço para Keila Rocha, minha amiga Keila Rocha, jornalista Keila Rocha, o Danilo e a Camila Kintzel, Danilo Corsiel e a Camila Kintzel, que participaram de alguns episódios aqui com a gente, né? Inclusive, eles abriram a temporada 2024 com o caso do MK Ultra. Um abraço para vocês, eles são do podcast Ao Vivo é Muito Pior. Eu recomendo, com histórias do Brasil aí, histórias grotescas do Brasil, bizarras que aconteceram no Brasil. E é bacana, Yara, o trabalho deles, que eles fazem uma pesquisa bem minuciosa para trazer os casos. Vale a pena conferir. Legal, hein? Yara, mais uma vez, obrigado por você estar de volta com a gente, viu? É um prazer, Márcio. Sempre é um prazer estar aqui com vocês. Amigos, então, obrigado por ficar até o final e eu espero você num próximo podcast aqui no meu e no seu, no nosso canal, na Trilha do Terror. Até a próxima. Tchau, pessoal. Até a próxima, se Deus quiser. Sempre um prazer estar com vocês. Olá, amigos do canal. Me chamo Suzana e essa história que quero compartilhar com vocês aconteceu há alguns anos em minha cidade. Peço que alterem meu nome e o nome das pessoas que irei citar nesse ocorrido. Gosto muito de ouvir e maratonar o canal por meio do Spotify. Ouço vocês desde 2022. Gosto de ouvir todos os episódios. Por isso resolvi compartilhar também com vocês a minha história. Espero que gostem. Esse relato que agora vou contar aconteceu comigo e mais 2 amigas. Preciso deixar claro que, além de nós, outras pessoas também acabaram sendo testemunhas do avistamento da criatura em ocasiões diferentes. No entanto, uns por orgulho, medo, não sei o que, acabam negando, mas muitos confirmaram o fato de também terem se deparado com um monstro da noite. Esse é o caso do lobisomem de Jacarezinho, no Paraná. A história original ecoa também aí por vários sites de notícias e esse relato foi mandado para nós, a Suzana que pediu para que a sua identidade fosse mantida no mais absoluto sigilo. Você também tem um relato, você também tem uma história, tem um conto, tem um caso para contar pra gente? O e-mail é natrilhadoterror@gmail.com. Não esqueça de nos avaliar aqui no Spotify com as 5 estrelas. Nos siga no YouTube, nos siga lá, ativa o sininho, não esquece.
E também comenta aqui, fala para mim, fala para a Yara, fala para a audiência de qual parte do Brasil e do mundo você está nos acompanhando. Nós estamos aqui esperando por você. Nós queremos te conhecer melhor. Faça parte do nosso Catarse e também do nosso Apoia-se. É só digitar na Trilha do Terror que você será direcionado para essas nossas páginas de campanhas. Colabore para mantermos nosso trabalho no ar por meio do Pix. Também você pode enviar a sua colaboração na trilhadoterror@gmail.com. Apoie o nosso trabalho e receba benefícios. Dito isso, amigo, dito isso, amiga, eu sou o Márcio. E eu sou a Yara Salles. E vamos juntos para mais um episódio da 4ª temporada do ano de 2024 do nosso programa. Vem com a gente. Jacarezinho é um município brasileiro do estado do Paraná. Pertence à região geográfica intermediária de Londrina e à região geográfica imediata de Santo Antônio da Platina. Localiza-se, portanto, ao norte da capital do estado, distando desta aproximadamente 385 quilômetros. De acordo com o último censo realizado em 2020, o município conta com uma população de quase 40 mil habitantes. Em uma noite escura e silenciosa na cidade, um medo inominável começou a se espalhar entre os moradores. A tranquilidade da cidade foi abalada por relatos de uma criatura misteriosa que vagava pelas ruas à noite, principalmente nas noites de lua cheia. Até então, a gente só ouvia burburinhos disso. Não era nada concreto. No começo das histórias, ninguém dava muita trela para o que era falado. Achávamos que era besteira, ou simplesmente algum engraçadinho que estava espalhando o boato no intuito de amedrontar as mulheres e os jovens e também as crianças. Porém, numa noite, eu e mais 2 amigas, Maria e Luísa, estávamos sentadas em frente à casa de Maria. Estávamos aproveitando a brisa fresca da noite e aproveitando para pôr o papo em dia. Falávamos de rapazes e de como nossa cidade era tranquila. Eram cerca de 2 horas da manhã, quando um som estranho rompeu o silêncio. Era um som que nós nunca tínhamos ouvido antes. Um uivo, distante, que enviou calafrios por nossas espinhas. Olhamos na direção do som e vimos uma figura imponente no meio da grama. A criatura era enorme, maior do que qualquer cachorro que já tínhamos visto. O pelo era escuro, como a noite, e seu rosto era máscara de sombras. O medo tomou conta de nós. Imediatamente, corremos para dentro de casa, trancando a porta, e lá ficamos apavoradas. Os cachorros da vizinhança começaram a latir freneticamente, como se pudesse sentir a presença da criatura. Aquilo rosnava lá fora. Vimos pela janela aquele troço do feitio de um lobo gigante, com garras e presas afiadas, que transmitiam muito terror. Maria, ao ver todo o horror do monstro, desmaiou. Ainda bem que já estávamos dentro da casa. Imagine se ela apagasse lá fora. Como eu e a Luísa, como nós duas, iríamos trazê-la para dentro. Éramos só garotas na época. A Maria um pouco cheinha. Eu, a Luísa, 2 magricelas, que mal sustentávamos o peso do próprio corpo. No ato em que Maria desmaiou, Luísa fechou a cortina da janela. O lobisomem lá fora deu um uivo ensurdecedor e só ouvimos seus passos rápidos e pesados. Ele saiu em disparada em nossa rua, seguido por uma matilha de cães, que o atordoava por todo o tempo. Acredito que, graças ao número elevado de cães, ele se sentiu incomodado e não quis mais permanecer perante a casa. Ele bateu em retirada, mas o horror que ele nos causou, isso sim ficou.
A notícia da aparição se espalhou rapidamente pela cidade, causando um alvoroço. A RPC TV, afiliada à Rede Globo no Paraná, até gravou uma matéria sobre o assunto, entrevistando algumas pessoas e outros moradores que afirmavam ter visto a criatura. Nós não quisemos gravar nenhum tipo de entrevista, a gente nem queria falar mais nisso. Durante muito tempo, isso foi como um tabu para nós. A Maria então ficava traumatizada, só em pensar em mencionar o assunto. Atualmente a cidade de Jacarezinho agora vive em um estado de tranquilidade. Nos dias de hoje não se ouve mais falar sobre o lobisomem, que por muitos dias do passado provocou medo e fascínio a muitos de nós. Mas algumas perguntas ainda ecoam entre os moradores, que se perguntam o que era de fato a criatura, de onde ela veio, era realmente lobisomem? Se sim, era alguém da cidade? Se era alguém da cidade porque as aparições sumiram, teria a pessoa mudado? Era algum turista? Alguém que passou um período entre nós? A única coisa que realmente sabemos, e com toda certeza, é que a vida em Jacarezinho mudou para sempre, principalmente para nós, que testemunhamos a criatura. A noite que antes era um tempo de paz e tranquilidade, ainda hoje é um tempo de medo e incerteza. E a criatura, onde está? Seja lá o que for, ou o que tenha acontecido, ainda pode estar lá fora, à espreita nas sombras, talvez, quem sabe, buscando alguém para vitimar. Só sei que após aquele episódio, eu e minhas amigas demoramos para sair à noite novamente. Esse foi o caso do lobisomem de Jacarezinho, no interior do Paraná. Você já conhecia essa história? Você já viu algo semelhante ou ouviu alguma história semelhante a esta? Se sim, quer compartilhar conosco? Envia para o e-mail natrilhadoterror@gmail.com. Se você quiser manter a sua identidade em sigilo, fazemos como fizemos com a Suzana, alterando o nome a pedido do autor ou da autora do relato. Compartilhe conosco a sua história. Se inscreva no nosso canal no YouTube, siga-nos no Instagram. Aonde você vê a logomarca do Na Trilha do Terror, fica com a gente, tá certo? Muito obrigado por ter chegado até o final. Yara, você já conhecia essa história? Já tinha ouvido falar? Não, nunca ouvi falar, primeira vez. Assemelha-se alguma coisa com que você já ouviu por aí ou tenha testemunhado? Não, assim no meio do campo, assim, em pé, nunca ouvi. Já vi casos, mas não aqui no Brasil. Não, aqui no Brasil tem um caso que eu já ouvi pela internet, que apareceu no campo de futebol. É um relato bem antigo, que eu já ouvi há muitos anos. Eu acho que aqui no canal também já foi falado isso. Eu acho que sim, Márcio. O menino que ele foi... Tava jogando futebol, se não me engano, ele acabou vendo esse monstro aí no meio do campo e ele quase perdeu a... acho que você já contou essa história no canal, não já? Eu acho que sim, tem um relato, acho que semelhante a esse, que eles foram jogar futebol, acho que viram... Sim, eu acho que sim, você contou, já tem tantos anos, você já contou já. Acho que sim, bem no comecinho do canal, eu acho. Bom... mas o título não é no futebol, né? O título não é no campo de futebol, por isso que outro título, amigos, porventura, se você já ouviu esse episódio do nosso canal, diga pra nós qual é o episódio, que eu não lembro mais, tá bom? Maratona aí e conta pra gente. Agora, as meninas aí, elas tiveram sorte, né? Mediante ao que contou aí a Suzana, a Maria, de acordo com ela, era um pouquinho além do peso dela. Se ela desmaia lá fora, ela tá frita. Nossa, porque o ser humano, ou ele corre, ou ele luta, ou ele congela. No caso, a Maria desmaiou, né? Mas ainda bem que ela desmaiou dentro de casa, ainda né? Bem. Ainda bem, ainda imagina. Bem. Eu ia ser das que congela e desmaia também, sabe, Márcio? Ela ia desmaiar lá fora pro bicho fazer a festa com você? Eu ia desmaiar lá e tchau. Aí eu acho que ia acordar em outra dimensão. Tenho muito medo. E você em casa aí, o que você acha dessa história? O que você faria aí no lugar da Suzana, da Maria e da outra amiga aí? Você conseguiria correr, entrar para dentro da casa para se proteger? Ou você ia apagar ali na hora que visse o monstremo? Ia fazer igual a Yara. A Yara já disse que ia apagar quando visse o monstremo, né, Yara? Credo, verdade. Tá certo. Meus amigos, muito obrigado mais uma vez por terem ficado até o final. Não se esqueça de compartilhar esse conteúdo com um amigo ou com uma amiga. Segue a gente aqui no Spotify. Participa das nossas campanhas no Catarse, no Apoie. Se inscreve aí na Trilha do Terror
e lá vai aparecer nossa página de campanha, onde você pode estar efetuando aí a sua colaboração e, consequentemente, manter o nosso trabalho no ar. Sobre a minha irmã fez os exames agora em janeiro e estamos aguardando o resultado para ver se o tratamento que foi feito no ano passado foi eficaz. Pedindo a Deus para que seja eficaz e que a minha irmã possa estar livre aí dessa doença maléfica. Lembrando ainda que qualquer recurso que entrar para o canal, nesse momento, é revertido para estar colaborando com o tratamento dela. Tá bom, meu amigo? Tá bom, minha amiga? Mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Um abraço para você e até a próxima. Tchau, Yara. Tchau, Márcio. Tchau, pessoal. Olá, amigos do canal, sou Napoleão. Por motivo de privacidade, gostaria que alterasse o meu nome das pessoas que por acaso sejam citadas nesse relato. Eu, há mais de 29 anos, moro em Ribeirão Bonito. A cidade de Ribeirão Bonito, para quem não conhece, ela sempre foi conhecida por sua tranquilidade, hospitalidade e boa vizinhança. No entanto, tudo isso mudou em uma noite de lua cheia, quando o mistério começou a se desenrolar em nossas ruas. Aconteceu que muitas pessoas começaram a falar sobre a aparição de uma criatura que muitos acreditavam ser um lobisomem nas imediações do nosso cemitério municipal. E isso dividiu a cidade entre o medo e a incredulidade. Eu sou sincero em dizer, eu fiquei do lado da turma do medo. Esse é o caso do lobisomem de Ribeirão Bonito. A história foi enviada por nosso ouvinte, o Napoleão, nome fictício. E se você tem um contato, um relato, uma história para compartilhar conosco, envie seu relato para natrilhadoterror@gmail.com. Não se esqueça de nos avaliar com as 5 estrelinhas aqui no Spotify. Nos siga no YouTube, ative seu sininho, comente, fale de qual parte do Brasil você está nos acompanhando. Essa parte também do nosso Catarse e também do nosso Apoie-se. É só digitar aí, na Trilha do Terror, que você será direcionado para as nossas páginas de campanhas. Colabore para mantermos nosso trabalho no ar. Por meio do Pix também você pode enviar sua colaboração na trilhadoterror@gmail.com. Quais são os benefícios que você pode receber ao apoiar o nosso trabalho? Você pode ser convidado para participar aqui das gravações, você pode receber primeiro, antes mesmo de ser publicado nas plataformas, o episódio para ouvir em primeira mão, além de outras coisas mais que nós podemos providenciar para você. Lembrando ainda, hoje é dia 17 de fevereiro de 2024, estamos gravando esse episódio eu e Yara, são aproximadamente 7h40 da noite, e esse episódio só vai ao ar a partir de abril, se não me falha a memória. Então, até lá, nós não sabemos ainda, minha irmã está esperando os resultados dos exames que foi realizado no ano passado, para que assim possamos saber se ela conseguiu vencer o câncer de colo de útero. Então, até o momento, todo o recurso que entra para o canal, ele é direcionado para estar ajudando nesse tratamento, nessa luta da minha irmã contra essa doença. Tá certo? Então, meu amigo, minha amiga, eu conto com você. Dito isso, meu amigo, dito isso, minha amiga, eu sou Yara Salles. E eu sou o Márcio e vamos juntos para mais um episódio da temporada 2024 aqui no nosso canal. Vem com a gente. A história que vou contar começou com uma discussão familiar. João, um homem conhecido por sua natureza tranquila, do nada começou a agir de maneira estranha, após um desentendimento com a família. A esposa de João, Maria, ficou preocupada, mas não conseguia entender o que estava acontecendo com seu esposo. O homem tranquilo passou a ter comportamentos explosivos e agir até com agressividade, sem nenhuma razão aparente. João passou a ter comportamentos totalmente reprováveis. Testemunhas disseram que ele andava de modo esquisito, afirmando que a lua estava chegando e que todos deveriam se preocupar. Numa dessas alucinações, ele veio a desmaiar perto do cemitério. Uma pessoa que preferiu permanecer anônima afirmou que João, embora estivesse correndo com os cotovelos e joelhos no chão, quando acordou, ele estava sem um único arranhão. Eleontina disse que numa quinta-feira, noite de lua cheia, o marido pediu para que ninguém saísse de casa. E ele,
o João, trancou-se dentro do porão da casa e ainda solicitou que ninguém abrisse por nada. Era por volta da meia-noite do dia 29 de março de 2012, quando a nossa rotina foi abruptamente alterada. As pessoas que estavam reunidas na pracinha central da cidade foram pegas de surpresa por um urro esquisito oriundo da banda do cemitério. O estrondo foi tanto que até mesmo os mais corajosos resolveram entrar, cada um em seus carros, e deram fora de lá. Saíram fora. Aquela noite entrou para a lista dos assuntos mais discutidos pela população naqueles dias. Mediante ao temor que os gritos horrorosos do que sabe-se lá o que causou, a polícia militar foi acionada. A viatura da PM ficou a posto, no meio da pracinha, que era banhada pelas luzes da cidade, coberta pelo véu do luar, envolta pela sombra das árvores. Ouvia-se claramente os uivos que vinham da direção do cemitério. A PM não se atreveu a ir até o cemitério. A recomendação era que ninguém fosse para aquela direção. Uma ambulância também foi chamada para caso se alguém se ferisse em decorrência ao se deparar com seja o que fosse que estava fazendo rebuliço para os lados do cemitério. Aquela noite passou, os uivos e o barulho vindo do cemitério aos poucos desapareceu. Lembra do João? Ele foi à praça e falou que o que fez barulhos no cemitério foi um lobisomem. João avisou ainda que ele ia voltar. A pergunta que muitos se fizeram foi como João sabia que era um lobisomem e por que sabia que ia voltar. Como ele sabia que ia voltar, né? Essa era a pergunta de todos. No caso de João, referente à mudança de comportamento, alguns religiosos da cidade sugeriram que o caso tinha indícios de possessão maligna. O padre Antônio, um homem respeitado na comunidade, foi chamado para abençoar a casa de João e sua família. A história que João contou sobre ser um lobisomem que estava para os lados do cemitério se espalhou como fogo pela cidade e pela mídia. Moradores começaram a trancar suas portas e janelas à noite e a jovem Ana Paula prometeu: vou passar a dormir com a minha janela fechada e não mais sair à noite. Não demorou muito e outros relatos de aparições do bicho se deram pela cidade. Inúmeras pessoas disseram ter visto um lobo grande nos arredores da cidade, principalmente nas áreas mais afastadas. Eu confesso que uma vez também acho que me deparei com esse bicho. Fui para a casa de um compadre bem no interior, acabei ficando um pouco além da hora e quando voltava, isso por volta da meia-noite e meia mais ou menos, vi no alto de um morro a silhueta de um bicho. Eu não esperei para ver ou afirmar o que era, só sei que acelerei meu carro e saí de lá o mais rápido possível. Ainda mais que as estradas não eram lá essas coisas. Muitas pessoas começaram a propagar uma fala alegando que o lobisomem era o João. No entanto, a esposa garantiu que nas noites que ocorreram a suposta ou as supostas aparições, o marido se trancava no porão e só saía de lá quando o dia amanhecia. Ela ainda disse que não havia outra saída do porão, sem ser por dentro da casa. A identidade do lobisomem permanece um mistério, assim como o paradeiro de João, que após esses ocorridos vendeu a casa e foi embora com a família. A cidade de Ribeirão Bonito viveu durante muito tempo sob a sombra de um enigma que mudou a vida de seus habitantes para sempre. E enquanto a lua brilha no céu noturno, a pergunta permanece: quem era o lobisomem de Ribeirão Bonito? E onde está João? A cidade ainda hoje comenta sobre esse ocorrido. Esse foi o caso do lobisomem de Ribeirão Bonito. Você já conhecia essa história? Você já tinha ouvido falar nesse relato? Conta pra nós aí o que você faria se você estivesse no meio da pracinha quando houve o primeiro relato da aparição do bicho por meio dos uivos oriundos do cemitério. O que você faria? Você saía correndo também, entraria no carro? Ô Yara, o que você faria? Credo. Ai, que coisa estranha, né? Esquisito. Ele ia pra dentro do... Como é que fala? Cemitério lá, né? Da direção do cemitério. Da casa dele lá. O João. O João ia pra dentro do porão e ficava lá. E ele que anunciou a cidade inteira que ia ter alguma coisa pra todo mundo ficar preso?
Como se fosse um profeta, tipo um profeta de Canudos, né? Pois é, e ele teve um comportamento estranho, como diz aqui o relatante, de andar com o cotovelo. Parece uma possessão, parece caso de possessão, e eu acho que ninguém viu nada. Nesse caso, eu acho que não houve nada. Acho que foi sugestão, né? Que às vezes as pessoas acabam vendo aquela coisa do coletivo. Mas chamaram até a polícia? Nada, não. A polícia foi porque todo mundo começou a relatar a mesma coisa. Aí a polícia vai para poder até manter a ordem, né? Pois é. Mas não acredito que tenha tido nada, não. Nesse caso, não. Muito bem. O relatante disse que, ao vir da casa do compadre à noite, viu uma silhueta de um bicho no morro. Será que ele viu mesmo ou foi medo? João foi lá e botando medo na cidade. João colocou terror na cidade. Eu acho que João queria botar o terror na cidade. E conseguiu. E o João conseguiu. Eu acredito que no João que apareceu lá. Eu acredito que se a Yara morasse nessa cidade, não saía mais de casa à noite. Eu não ia sair porque eu ia ficar com medo de João, não do lobisomem. Eu ia ter medo dele. E você na sua cidade aí, tem um João também pra colocar medo em você? Comenta aqui, diz aí pra nós. Qual parte do Brasil, do mundo você ouve essa história? Você ouve esse episódio? Fala aí se na sua cidade tem um João pra colocar medo em você também, como colocaria medo na Yara. Yara? Credo, com certeza. Ia ficar com medo de João. Sei lá. Ia ficar com medo de tudo, Márcio. Não ia sair à noite. Já não saio, né? Você sabe. Eu sei. Já não saio. A Yara é a coragem em pessoa, né? Não vou nem ali aqui na minha rua, eu não desço. Amigos, nós vamos gravar aqui o Lobisomem, os 43 anos do Lobisomem, do filme O Lobisomem Americano em Londres. E eu peguei o link do filme e mandei pra Yara assistir. Yara, o que você me disse sobre o filme? Não vou ver. Vou ver um dia que eu seja de dia e só bem de dia, pra poder dar tempo de esquecer até horas de dormir. Porque senão... é muita coragem. É muita coragem numa pessoa só, né? Gente, e o filme do Lobisomem Americano em Londres não é nem tão pavoroso assim, pra vocês terem ideia. O Lua Negra e o Lobisomem de 2010 é muito mais pavoroso que o Lobisomem Americano em Londres. Cruzes, nem me fale. Para você ter noção, esse de 2010, que é com o Benício Del Toro, não é isso? Isso, aham. Eu tinha um DVD, quando eu ia limpar a casa, eu vi a cara a capa. Há muito tempo eu passei a virar a capa pra não ter que olhar pra cara do bicho, que era a capa do DVD. Eu tinha medo quando eu via a capa. Se eu visse, eu não dormia. Que louco isso, né? Cagona, muito cagona. Que medrosa. Mas que é bem feito esse filme, Bem feito pela época dele, mas vamos deixar pra comentar isso aí no dia do podcast. Vamos. Ô, Yara, mas o que você fez com o filme do Lobisomem do Benício Del Toro? Jogou fora? Eu ainda tenho o DVD aqui, né? Porque eu lembro que quando lançou foi aquela febre, todo mundo, né? É uma época que não tinha internet. Não era como é hoje. Então, nossa, eu comprei na mão de um camelô que tava me dando em frente do supermercado. Aí quando eu cheguei em casa, eu fui assistir com meu esposo. Ai, mas muito ruim. Depois eu assisti na Universal, né? Movies. Na Universal né? Pictures. Mas mesmo assim, é um filme que não fica disponível nas plataformas, nos streams, porque é um filme, não sei porquê, mas não fica, é difícil de achar. Nem o é bem difícil encontrar realmente o filme de Benício Del Toro nas plataformas. A Netflix chegou a colocar lá, mas... Teve uma época, ficou ótimo, cheguei assistindo na Netflix também, de dia, claro, no domingo, pra dar tempo de esquecer até a hora de dormir. Mas a versão da Netflix ficou muito ruim. A versão da Netflix ficou muito ruim. Eles cortaram. Eu não cheguei cortou alguma coisa, porque é bem longo o filme, né? Cortaram muitas cenas e isso aí não prestou não, estragou o filme, na minha opinião. Viu? Ah, nem percebi então, credo. Pois é, cortaram lá. Mas enfim, amigos, obrigado por terem chegado até o final. Não se esqueça de compartilhar esse conteúdo, comentar, dizendo o que você achou desse episódio. E aqui no Spotify dá 5 estrelas para nós. No YouTube ativa o sininho também, comenta lá. Ajuda a gente a crescer lá no YouTube. A gente no YouTube é uma negação. Aqui no Spotify, o Spotify entrega bem para as pessoas. Então, parabéns ao Spotify aí por nos ajudar com a entrega do nosso episódio. O YouTube parece que retém os episódios lá. Se aqui nós temos, um exemplo, 8.000 visualizações, lá nós temos 200. Quando chega a 200, é horroroso. O Spotify é muito melhor, por isso que a gente prioriza as publicações aqui no Spotify. Mas você também pode nos apoiar, tá bom? Aqui pelo Catarse, você escreve aqui, ó, na Trilha do Terror, que você vai para a nossa página de campanha, lá você pode estar fazendo a sua colaboração no valor que você quiser fazer. Também no Apoie-se, a mesma coisa, e lá você vai ver os benefícios que você vai ter por estar apoiando o canal. Pode fazer um Pix também, na trilha do terror, @gmail.com, e assim você ajuda eu e a Yara a mantermos esse trabalho no ar com mais qualidade.
Tá bom, meu amigo? Tá bom, minha amiga? Lembrando que nesse período que a minha irmã ainda está tratando o câncer, nós estamos aguardando os exames que foram feitos em janeiro para ver como é que foi o tratamento do ano passado. Então, nesse período, que qualquer valor que entrar para o canal, eu vou estar revertindo para ajudar o tratamento da minha irmã Aline. Desde já, muito obrigado mais uma vez. Yara, obrigado por você estar aqui comigo mais uma vez. Muito obrigada, Márcio, pelo convite. É um prazer. Um abraço para vocês e até a próxima. Tchau. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. No decorrer do ano de 2009, os moradores da cidade de Canhotinho, em Pernambuco, tiveram suas rotinas alteradas. Os hábitos, principalmente os noturnos da cidade, sofreram mudanças substanciais. As crianças praticamente não saíam de casa durante a noite. Os adultos trancavam as portas após as 10 da noite. E os que se arriscavam a quebrar esse comportamento, quebravam com muito medo. Eles tinham receio de serem atacados por um suposto lobisomem que estaria rondando a cidade durante aquela época. Esse é o caso do lobisomem de Canhotinho, Pernambuco. A história original ecoa por vários sites e portais da internet, adaptado aqui para ser contada no canal. Você tem um conto, um relato, uma história para compartilhar conosco? Envie seu relato para natrilhadoterror@gmail.com. Não esqueça de nos avaliar com 5 estrelas aqui no Spotify, nos siga no YouTube, ative o sininho, comente e fale aí de qual parte do Brasil você está nos acompanhando. Faça parte do nosso Catarse e também do nosso Apoie-se. É só digitar na Trilha do Terror que você será direcionado para as nossas páginas de campanhas. Colabore para mantermos o nosso trabalho no ar. Por meio do Pix também, você pode enviar sua colaboração na trilhadoterror@gmail.com. E aqui nesse conteúdo, na descrição, tem os links também que você pode ser direcionado para esses canais. Apoie o nosso trabalho e receba benefícios por fazer parte da nossa família, tá ok? Dito isso, meu amigo, dito isso, minha amiga, eu sou Raquel Pagno. E eu sou o Márcio, e vamos juntos para mais um episódio da 4ª temporada do ano de 2024 do nosso programa. Vem com a gente! Segundo conta a população, não foi a primeira vez que as pessoas andaram amedrontadas quanto à suposta aparição de um lobisomem na região. De acordo com os populares, um bicho como esse teria atormentado a cidade por volta do ano de 2001. Na ocasião, segundo um dos moradores, várias pessoas teriam sido testemunhas da aparição do cramunhão e de novo em 2009. O animal estaria de volta uivando e atacando animais durante a noite. Inúmeras pessoas relataram que avistaram o monstro nas noites de lua cheia no local. Outras afirmaram que só tomaram conhecimento da presença do ser em Canhotinho. Onde a fumaça geralmente ou quase sempre há fogo. E um dos relatos contados que mais aumentou o pavor da população na época ocorreu depois de um suposto ataque da criatura que teria ocorrido em um sítio onde a agricultora Maria do Carmo Soares garantiu ter visto o lobisomem comendo, devorando os cachorros da casa dela. Eu estava assistindo televisão quando levantei para ir apagar a luz da cozinha. Então vi uma coisa estranha pela brecha da porta. Fui espiar e vi um bicho grande, todo peludo, com orelhas grandes e todo preto. Ele estava comendo um dos meus cachorros. Eu estava sozinha na casa. Chorei muito de medo que fiquei. No outro dia encontrei meus 3 cachorros mortos, ou o que sobraram deles. Os pedaços deles estavam espalhados pelo terreno. Eu nunca na minha vida vi um cachorro ser morto daquele jeito. Eu só consegui encontrar 3 pernas e uma cabeça dos cachorros. O resto ele deve ter engolido, devorado. Até hoje fico apavorada só de lembrar.
bairro Elisa Holanda, próximo ao cemitério da cidade, os relatos foram ainda mais assustadores. Um vigilante de um colégio que pediu para não ser identificado disse que chegou a atirar no pescoço do suposto lobisomem. O homem, que chamaremos pelo nome fictício de Eduardo, disse que se assustou ao ver a fera e não desperdiçou tempo em preparar a arma e atirar. Primeiro eu vi uma coisa muito estranha quando estava indo para o trabalho. Foi por trás ali do cemitério. Era como se ele fosse lobisomem, no caso, se transformando. No outro dia eu estava trabalhando aqui no colégio quando ele me viu e veio me atacar. Ele tinha dentes grandes e garras afiadas. Se deu medo? Ah, deu. Mas eu atirei no pescoço dele. E depois ele saiu correndo pelo matagal. Pena que as minhas balas não eram de pratas. Algumas pessoas disseram que o lobisomem poderia ser uma moça que morava perto do cemitério e que a transformação ocorreria num cercado que ficava atrás da casa dela. Para reforçar ainda mais essa desconfiança, vizinhos juraram que depois que o vigia deu um tiro na criatura, a garota teria sido atendida no hospital com dores no pescoço. Ainda segundo os lábios e as línguas de canhotinho, a moça, ao sair do hospital, resolveu se mudar, ir embora da cidade. Logo, as aparições do lobo mau desapareceram. Se a jovem era ou não um lobisomem, não se sabe. Mas as coincidências trabalharam como foco de evidências nesse caso à parte, afirmou um detetive particular que averiguava o suposto caso do lobisomem de Canhotinho. Esse foi o caso do lobisomem de Canhotinho. Você também tem um caso para contar? Tem um relato, uma história, um conto? O e-mail é natrilhadoterror@gmail.com, no qual você pode estar enviando para a gente o seu caso, o seu relato, o seu testemunho. Nós ficaremos ansiosos para poder contar aqui também a sua história, tá bom? Bom, e essa voz que você ouviu compartilhando comigo essa história é da minha amiga escritora Raquel Pagno. Raquel, obrigado por você estar aqui junto comigo. E me conta aí, você já tinha conhecimento dessa história do lobisomem de Canhotinho? Então, Márcio, eu nunca tinha ouvido falar dessa história. Foi a primeira vez e é bem assustadora, né? Bem assustadora. Já pensou se aí em Lages você tivesse o relato de um lobisomem rondando aí na tua rua? Como é que você se sentiria, Raquel? Bastante amedrontada e eu ia esconder meus cachorros, com toda certeza. Esse lobisomem era um lobisomem diferente, né? Devorador de cachorros, devoradores de cães. Essa é uma história totalmente diferente, né? De tudo que a gente sempre ouve. A gente sempre vê que o bicho aparece nas encruzilhadas, aparece nos caminhos por onde as pessoas menos pensam em passar, diz que tá lá o bichão, né? Neste caso aí, a gente vê que ele resolveu aparecer nos quintais e ainda pior, atacar o segurança no colégio. Então, um lobisomem que entra dentro das residências é a primeira vez também que eu ouço falar, né? Geralmente no mato, ou então nos campos, né? Nos sítios a gente tinha mais esse tipo de história, mas dentro da cidade, invadindo as residências é a primeira vez. É a primeira vez. Tá certo. Amigos, para quem não conhece a Raquel Pagno, ela é uma autora de romances e também de livros de horror, né, Raquel? Você tem alguns livros que cai aí no gênero terror, né, Raquel? Sim, escrevo bastante terror. Para as pessoas que ficarem interessadas aí nos teus livros, como é que ela pode fazer poder ter contato com você? Já tendo em vista que o Facebook excluiu a sua conta. O pessoal pode acessar o meu site, né, o www.raquelpagno.com. Tem o lançamento lá, Marca dos Malditos, né, de 2022, é meu último lançamento. Ele tem essa pegada de terror, mistério, suspense. Para quem gosta do gênero, fica aí a dica. Inclusive, quando esse livro estava prestes a ser lançado, pessoal, um dos primeiros podcasts aqui do canal, a Raquel contou um pouco sobre esse livro. Lembra, Raquel? Sim, lembro. Então, meus amigos, o livro agora foi lançado, você pode acessar o site da raquelpagno.com, e você vai ter a possibilidade de estar adquirindo o livro A Marca dos Malditos. Falei certo, Raquel? Isso mesmo.
Raquel, desde já, muito obrigado pela sua participação aqui nesse podcast. Foi muito bom ter você conosco. Muito obrigada, eu que te agradeço pela oportunidade e até mais, pessoal. Meu amigo, minha amiga, obrigado por ter ficado até o final. Eu te espero num próximo episódio aqui, no meu e no seu, no nosso canal, na Trilha do Terror. Até a próxima! Boa noite, meus amigos. Eu me chamo Alessandro, tenho 48 anos e moro em São José dos Pinhais. Venho contar para vocês uma experiência sinistra que passei com alguns amigos há anos atrás. Acho que já faz uns 10 anos que tudo aquilo aconteceu. Porém, nunca vou esquecer da coisa que vi. Até hoje sinto arrepios só de lembrar dos fatos macabros que por ali estavam acontecendo. Muita gente falava que em nossa cidade, havia aparições de lobisomens. Após ouvir alguns relatos em seu canal, tomei a iniciativa de contar o que me ocorreu também. Confesso que eu estava com muita vontade de ver um lobisomem que o seu Alfredo disse ter visto naquela noite. Para vocês terem ideia da minha insanidade, passei a dormir no corredor que dava acesso à porta da cozinha, o mesmo lugar onde o seu Alfredo disse ter visto o bicho. Também fiquei lá para não incomodar as outras pessoas, já que de vez em quando me levantava para olhar a rua pelas persianas. E foi assim nas 2 noites, até que meus olhos se depararam com aquela criatura. Esse é o caso do lobisomem de Itapuá. O conteúdo original nos foi encaminhado pelo nosso amigo e parceiro Relatos do Sam, adaptado para ser contado aqui no canal. Você tem uma história, um relato, quer compartilhar conosco? O e-mail é natrilhadoterror@gmail.com. Caso queira, a sua identidade também será mantida no mais absoluto sigilo. Não se esqueça de nos avaliar com as 5 estrelinhas aqui no Spotify, nos siga no YouTube, inscreva-se, ative o sininho, comente, fala para nós de qual parte do Brasil ou do mundo você está nos acompanhando. Nós queremos te conhecer melhor. Lembrando que estamos nas plataformas também no Instagram e no TikTok. Nos acompanhem por lá também, tá, pessoal? No Quai e também no Facebook. E eu quero falar para você das nossas campanhas de apoio. Acesse o link aqui do catarse.me/ e na pesquisa digita lá, na Trilha do Terror, encontre nossa campanha, manifeste o seu apoio e ajude o nosso trabalho. Ou ainda digite apoia.se/ na Trilha do Terror. Se preferir, faça um pix também na trilhadoterror@gmail.com. Lembrando que todos esses links estão aqui anexos nos detalhes desse conteúdo. Dito isso, amigo, dito isso, amiga, eu sou o Márcio e convido a você a incentivar o nosso trabalho por meio de uma das campanhas, ainda também apoiando os nossos patrocinadores que estão investindo em nosso conteúdo. Por exemplo, você está em Curitiba? Região metropolitana de Curitiba, ou melhor, na região sul de Curitiba, especialmente na região sul, ok, visita lá a pizzaria Tutti Tempi, leve a sua família para um ambiente aconchegante e familiar, e delicie com uma saborosa pizza. Só digitar aí, ó, pizzaria Tutti Tempi, e vai aparecer no Google Maps para você vai poder levar sua família lá e você vai curtir de montão essa pizzaria do meu amigo Leomar de Mel. E eu sou a Yara Salles e reforço o que o Márcio falou, apoie os amigos que apoiam o nosso trabalho. Vem com a gente para mais um episódio do nosso canal, Na Trilha do Terror. Eu trabalho como barman, já faz mais de 10 anos. Hoje trabalho com pessoas em locais diferentes daquele da qual estava trabalhando. Mas ainda tenho um contato com meu amigo e antigo chefe. Também tenho contato com amigos que trabalhavam junto a mim e que estavam no mesmo lugar que fui em fevereiro daquele ano, quando marcamos uma viagem de carnaval e íamos fazer uma excursão com os funcionários do restaurante onde eu trabalhava.
mas devido à alta demanda do carnaval daquele ano, acabaram remarcando a viagem para março, ou seja, pós-carnaval, onde não teria muito movimento. Estava feito então, remarcaram a viagem para uma quinta-feira. Iríamos passar a sexta, sábado e domingo na praia. 3 dias em um lugar muito visitado dali de Santa Catarina. O destino era Itapuá. Já estava tudo planejado e acertado pelo nosso antigo patrão. Chegamos à praia no final da tarde de quinta-feira. A casa ficava a 10 ou 5 minutos de caminhada da praia. Pode parecer pouco, mas a cidade é pequena. Mas de um lado tem praia e que se estende por uma grande faixa de areia. Tem as casas e pousadas e uma imensa mata com muitos quilômetros. Quanto a isso, eu não estou exagerando. Percebi isso quando fui lá, a primeira vez. O lugar era cheio de pousadas e casas de praia, onde a grande maioria eram alugadas, ou tinham moradores, mas tinham pessoas que por lá moravam. Alguns residiam em lugares bem isolados, tipo sítios, fazendas da região, pois até isso eu também percebi. O lugar, apesar das residências, era bem próximo de uma mata, tanto que aos fundos da onde a gente estava, já era limite entre a cidade e o matagal. A rua naquela época não era asfaltada, mas tinha uma boa iluminação. Durante a noite, segundo o dono da casa, era seguro andar por ali. À tarde da noite não tinha problema, mas não era tão seguro graças àquele demônio que estava por lá e nós não sabíamos. A casa tinha 2 andares, pois éramos em 48 pessoas, além dos funcionários. Alguns levaram esposas, filhos e namoradas. Eu fui sozinho, porque na época estava solteiro. Pelo tanto de gente, tive a ideia de dormir no alpendre da casa, que estava repleto de armadores para rede. Então, junto do seu Alfredo, outro barman que trabalhava comigo, armamos redes e fomos descansar devido ao cansaço da viagem. Mas tão bom foi o descanso que acabamos pegando no sono, acordando por volta das 7 horas da noite. Levantei e fui jantar alguma coisa, depois voltei para o alpendre para conversar com seu Alfredo, que me disse estar sentindo um entalo no peito, uma sensação de que algo ruim estava perto de acontecer. Ainda disse para ele ir ao hospital, que não ficava tão distante dali. Eu confesso que fiquei assustado pela dor no peito dele, mas seu Alfredo disse que não era nada. Concluiu que talvez fosse o frio por estar lá fora. Bem, a gente entrou num consenso e concordamos com essa hipótese. Já era uma certa hora da noite quando entramos para dormir. Nos deitamos no chão mesmo. Mal sabíamos que essa decisão tinha salvo nossas vidas. Sabe-se lá o que teria acontecido conosco se a gente estivesse lá fora com aquilo solto pelo bairro. De manhã, assim que acordei, já notei seu Alfredo pior do que na noite anterior. Novamente perguntei se ele não queria ir no hospital para checar a pressão e diabetes, porque achei que poderia ser isso. Mas ele disse que não, que estava tudo bem, que estava tudo ok. Eu não queria dizer, mas dali em diante comecei a sentir que algo estava muito errado. Seu Alfredo era um homem alegre, brincava conosco e fazia piada de tudo. Mas agora estava tenso e estranho. Mas nem fiquei pensando muito nisso, sabe? Nesse assunto. Pois logo às 8 da manhã fomos caminhar na praia. Tomamos banho, bebemos, comemos um churrasco, tudo muito bom. Tudo na beira da praia. No entanto, a certa hora notei a ausência do meu grande amigo, o seu Alfredo. Perguntei à esposa dele onde ele estava e ela disse que ele voltou para casa alegando não estar bem. Muito preocupado, fui até a casa ver o que estava acontecendo, mas no caminho de lá vi ele saindo de uma mata densa que tinha nos fundos da casa em que estávamos, a mesma que citei antes. Quando me viu, o homem cravou os olhos em mim. Estava assustado, como alguém que vê um espírito, mas depois, sorrindo, deu com a mão e me chamou para ir até lá. Ao chegar perto dele, perguntei o motivo de estar ali. Seu Alfredo me perguntou: Alessandro, você crê no sobrenatural?
Esta noite vi uma coisa muito estranha. Estava sentindo aquele entalo que te falei depois que todos dormiram. Só eu fiquei acordado. Nem dormi direito essa noite. Fiquei com aquilo no peito até certa hora. Já não aguentando, levantei para tomar um copo de água, para ver se melhorava a minha situação. Mas foi aí que eu ouvi um som muito estranho, que aparentava estar dentro de casa. Mas depois, ouvindo bem, notei que era lá de fora que vinha o barulho, vinha do alpendre da casa. Era um som de cansaço, meio chiado, um grunhido, gemido, era estranho demais. Caminhando lentamente, fui até a porta da cozinha, mas quando cheguei lá, a coisa correu. E notei que aquilo era pesado e muito rápido, pois ouvi quando ele pulou a pequena mureta da casa. Eu saí da casa e fiquei olhando aos arredores e não vi nada por ali. Só um cheiro muito forte de algo fedido, sabe? Era como se algum animal morto estivesse na casa. Alessandro, quando eu olhei na direção da mureta, eu vi o que achei que fosse um cachorrão daqueles bem grandão, sabe? Que a gente só vê em filmes. Muito peludo, pelagem preta. Achei que ele só estava de passagem pelo lugar e fui me aproximando para ver melhor. Eu pensei que aquilo fosse um cachorro pelo formato da cabeça e pelagem escura, mas quando me aproximei vi que aquilo não era coisa desse mundo. Olhando bem, vi que a coisa parecia mais um porco do que um cachorro. Tinha uma boca larga, repleta de dentes e parecia sorrir para mim. Nisso, já estava com medo, mas a coisa se levantou, ficou em pé, Alessandro. A coisa ficou olhando para mim de uma forma macabra e eu não quis mais ficar ali para saber o que aquilo era, o que aquilo ia fazer. Corri muito rápido, o mais rápido que pude, fechei a porta e da janela vi que a coisa ainda voltou a entrar no quintal, mas depois com um salto pulou o muro e foi para a rua. Ficou olhando aos arredores e depois entrou naquele matagal e sumiu. Acreditei na mesma hora em tudo o que ele disse. Seu Alfredo estava assustado, que nem uma criança. Era estranho demais para ele estar contando aquilo. Mas ainda no mesmo dia ouvimos uma história ainda mais cabulosa, onde a fera teria entrado na casa de uma mulher. Um certo caseiro de um dos muitos sítios da região disse que o bicho estava andando logo depois da meia-noite. Acostumava invadir as casas e procurar por janelas e portas abertas, já que alguns moradores tinham a mania de dormir assim. Talvez sendo esse o motivo dele ter aparecido onde estávamos. A mulher que teve a casa invadida, o caso dela, se tornou tipo um boato ali na região, mas disseram que ela foi embora depois que viu que o bicho tentou subir as escadas da casa dela, depois de já estar dentro do imóvel. Mas isso eu não posso afirmar se foi ou não verdade, mas tinha a certeza que algo muito estranho estava acontecendo por ali. E todo mundo dizia a mesma coisa, como seu Alfredo. Sabíamos que a tal criatura só podia ser um lobisomem, e eu senti que não demoraria para chegar a minha vez de ver a criatura. Sabe o mal do curioso? Então, eu sofro com isso há bastante tempo. Não é por duvidar das histórias ou pensar que é mentira, mas queria ver aquilo que todos estavam comentando. Mas agora, pensando bem, seria muito melhor que eu não tivesse visto aquilo. Me arrependo amargamente de ter sido tão curioso. Fiquei traumatizado com o que vi. Ainda hoje sofro e fico sonhando com a mesma coisa por várias noites. Nos outros 2 dias que passamos na casa, fiquei vigiando para ver a criatura. Então aconteceu o que tanto procurei. Então eu achei. Eu tive o desprazer de ver o bicho. Foi na segunda noite, no caso do sábado para o domingo. No outro dia iríamos retornar para casa. Aquela seria minha última chance de ver o tal lobo grande. Ainda fui avisado pelo seu Alfredo para não esperar a coisa aparecer, mas sim esperar o dia da nossa partida e ir embora dali. Mas procurei problema e o encontrei.
Estava com tanta vontade de ver o lobisomem que passei a dormir no corredor que dava acesso à porta da cozinha, o mesmo lugar onde seu Alfredo disse ter visto o bicho. Também fiquei lá para não incomodar as outras pessoas, já que de vez em quando me levantava para olhar as ruas pelas persianas. Foi assim, nas 2 noites, me levantando e olhando lá fora, até que deu certo e vi o maldito. Quando olhei, pensei que fosse um cachorro, mas olhando bem, notei que além de grande, era estranho demais para ser um cão. E dessa vez a coisa não estava sozinha, brigava com vários cães que latiam fervorosamente. O bicho pulava, corria, caía e se levantava, fugindo daqueles cachorros. E nessa confusão, num certo momento, a briga acabou. O lobisomem correu para a mesma mata que seu Alfredo falou, mas o estranho veio depois que o bicho entrou na mata. Eu achava que ele tinha ido embora, mas olhando bem e pela pouca iluminação da rua, notei aquela coisa de pé no meio da mata olhando diretamente para mim. Parecia saber que eu estava ali olhando para ele. Com medo, saí de perto e voltei para me deitar. Os cães, que há pouco latiam fervorosamente, foram baixando o tom pouco a pouco até não ouvir mais nada, dando sinal de que o bicho, enfim, havia ido embora. No outro dia, pela manhã, falei ao seu Alfredo do que vi. Andamos por aquela estrada que se estendia por muitos metros e não vimos nenhum sinal da criatura, como pegadas ou pelo deixados para trás devido à briga com os cães. Nada, simplesmente o lugar parecia normal. Passamos o último dia na praia e ao final da tarde fomos arrumar nossas coisas para irmos embora. Saímos de Itapoá às 7 da noite e no caminho da saída de lá ainda olhei por aquelas estradas para ver se via a tal criatura ou algo que a remetesse, mas nada pude ver. Depois de alguns meses fiquei sabendo de uma reportagem local da cidade onde moradores começaram a relatar aparições cada vez mais constantes da dita criatura que assombrava o lugar há muito tempo. Ou seja, aqueles fatos eram só mais um dos muitos ocorridos do tal lobisomem. Hoje fico pensando na sorte que eu e o seu Alfredo tivemos naquela primeira noite, pois iríamos de fato dormir no alpendre da casa, coisa que não se concluiu por conta do mal-estar que ele sentia. O fato é que, querendo ou não, fomos salvos por isso. Se não, talvez tivesse acontecido um ataque brutal daquele bicho sobre nós. Esse foi o caso do lobisomem de Itapoá. Você já conhecia essa história? Itapoá é ali perto de Curitiba, Santa Catarina, perto de Joinville. Você já conhecia essa história? Sim? Não? Comenta aqui o que você sabia sobre essa história do lobisomem de Itapoá. Yara Salles, e se fosse com você? Você teria tido a coragem aí do nosso relatante de ficar acordado para poder ver a fera que o seu Alfredo viu, Yara? Não ia fazer isso não. Maluco? Não tem o que fazer. É muita coragem, né, Yara? E Praia de Itapoá é bem bonita, viu? É parecida com Praia de Santa Clara, Itapoá, sabia? Lembra um pouco, lá onde eu morei, onde passava verão, bonito, tá? É bem bonito lá. Eu não faria isso não. Itapoá. Pois é, eu nunca fui em Itapoá, já passei ali na BR, mas nunca entrei. Inclusive, uma namorada minha que infelizmente veio a falecer morava ali em Itapoá. Poderia ter perguntado isso pra ela na época, né? Infelizmente, ela veio a falecer no dia 1º de outubro de 2016, então eu não tinha esse ela conhecimento. Sabia nem algo trabalhava com. Eu poderia perguntar pra ela, né? Mas eu não conheço assim Itapoá, nunca entrei na cidade de Itapoá. Mas não é a primeira vez que eu ouço esses relatos, não é a primeira vez que eu ouço essa história referente. Eu acho que no caso dele... eu acho que a Keila voltou, né? A Keila tá aí com a gente? A Keila tá aqui, a Keila entrou no final aqui do relato, só poder Você já ouviu falar, Keila, dessa história? Acho que ela mutou. Então, Márcio, o que acontece? No caso dele, eu acho que é aquele ser sobrenatural mesmo. Não tem nada a ver com um animal que não foi catalogado. Eu acho que algo na mente criou. Vou ser um lado meu cético.
ou a vontade dele muito grande de ver, e a nossa mente realmente produz imagens, né, sons e tudo, quando a gente tem muito medo, ou quando a gente quer demais algo. Não é à toa que existe gravidez psicológica, olha que louco. Então, tudo que a nossa mente nós queremos muito, desejamos, a gente acaba vendo mesmo. Eu acho que foi isso, foi fruto da imaginação dele, Márcio. Eu acho. Pois é. Então, Yara, tem pessoas que elas fantasiam as coisas. Outras pessoas, o medo faz ver coisas, né? Nesse caso aí, o seu Alfredo viu, o relatante também ficou curioso querendo ver e acabou se deparando aí com a tal criatura. Agora, se era um lobisomem ou se era algo do além, a gente não sabe dizer, né? Mas uma coisa eu digo pra você. Você acha que eu ia perder a minha noite de sono querendo ver lobisomem? Nunca na minha vida. Eu não, jamais também. Nunca. Agora, eu conheço uma pessoa que ficaria acordada pra ver se realmente tinha lobisomem lá. Yara. Sabe quem? Quem? Keila Rocha. Não é, Keila? Mas olha, nem por dinheiro nenhum nesse mundo. Menino. Estragar meu passeio. Não, é o seguinte, gente. Eu não gostei muito dessa história, não. Keila. É porque você vive em Itapuá, né, Keila? Exatamente. Então, cuidado quando forem passar a noite lá em Itapuá, viu, Keila? A fera anda por lá. É uma cidade gostosa. Oi? Cuidado quando for passar a noite em Itapuá, porque a fera anda por lá. Bom, ainda bem que eu não sou da noite, eu sou do dia. Eu também sou do dia. Eu sou do dia. Também não gosto da noite, não. Né? Ai. Mas, eu tenho uma notícia aí para os nossos ouvintes. Pessoal, a Yara Salles agora está trabalhando à noite. Ela sai do trabalho dela, 3 horas da manhã, ela chega em casa. Eu só queria imaginar, eu só queria ver a cena da Yara andando o trechinho da casa dela, não sei se ela vai de Uber, se ela vai de carro, mas eu queria ver a Yara saindo do carro dela, ou seja, onde for, pra porta dela, 3 horas da manhã. Deve sair igual o The Flash. Não, eu vou de ônibus mesmo. Aqui perto da minha casa, na verdade. Mas às vezes eu tenho que andar um pedaço para chegar aqui. Eu te falei que aqueles caminhos cheios de mato, né? Que aqui tem bastante mato. E escuro. Às vezes quando eu vejo uma mexação. Muito escuro. Às vezes eu vejo umas mexação. E aí tem relatos de lobisomens aí, né, Yara? Ai, tem demais. Aqui onde eu moro tem. Eu vou começar a pesquisar pra gente relatar. Mas assim, de vez em quando eu vou subir na rua, eu vejo as mexação no meio do mato, mas eu corro muito. Vixe! Eu já faço meu exercício, entendeu? Eu já corro. Meu Deus, eu nem preciso levantar de madrugada pra fazer, porque quando eu chego já é 2 da manhã, então já tô correndo o morro subindo, então não preciso nem fazer exercício de manhã cedo. Já tô correndo. Sério, você tá rindo? Eu corro mesmo. De verdade. Quando não é barulho no meio do mato, seja lá o que for... Eu tinha que morar aí no Rio de Janeiro. Quando não é mato mexendo... Quando não é mato mexendo, que seja lá o que for, pode ser gambá, pode ser que aqui tem bastante gambá. Pode ser o que for, que mexa no mato, eu não sei o que é, mas eu corro assim mesmo, é barulho de moto, e pode ser um assaltante. Aí eu já também corro da mesma forma, sai correndo por aí, vou correndo. Vai correndo. Se eu morasse no Rio de Janeiro, eu ia pregar uma peça em você, Yara. Eu ia. Eu ia perder a amizade, mas a peça eu ia pregar. Eu tô sendo sincero, eu subo a rua aqui correndo. Aí eu vejo um barulho no meio do mato, aí tem uns amiguinhos meus de rua, que tem uns 3 amigos meus, são os cachorros. Eles moram na rua. Aí eu fico feliz quando eu vejo eles. Aí esses dias eu tava fazendo um carinho neles ali. Aí um olhou pro meio do mato e começou a latir. Márcio, quando ele olhou pro meio do mato, começou a latir, mas eu corri muito. Eu subi um morro, um desespero, cheguei em casa suada. Evaporou, né? Exercício matinal, depois disso. Evaporou. De verdade. Será que aquela rocha tem a mesma coragem que você, Yara? Não, porque ele é corajosa. Ela é corajosa. Ele é corajosa, né? Não mesmo. Não, gente. É o seguinte, eu... Acho que aquele é com medo só das mortes. Eu sou assim, Eu acho que ele tem mais receio. Eu não procuro, entende? Então eu não saio na noite, eu não fico pesquisando sobre lobisomem, e tá tudo certo. Eu não pesquiso, não. Eu sou obrigada a pesquisar por causa do canal. Tudo que eu sei de lobisomem é aqui do canal. Se eu for em Itapuá... Eu não gosto de ler. Eu não gosto de ficar narrando. Se eu for em Itapuá... Se eu for em Itapuá, eu quero ficar na mesma casa que o relatante ficou e vou ficar lá acordado esperando a besta aparecer lá. Você pode fazer uma matéria, perguntar a galera, levar aquele microfonezinho, perguntar a galera lá, se já ouviram falar, fazer uma matériazinha maneira, vai ficar legal pro YouTube. Vai ficar legal. Vai ficar maneiro, você é jornalista, vai ficar bom.
Tá vendo? Aquele também é. Aquele podia pesquisar isso lá pra gente. Tá mais perto que eu. Vamos ver. Vamos ver se eu vou ter coragem. Tá vendo? Meu amigo, minha amiga, muito obrigado a você que chegou até o final. Obrigado por ter ouvido a gente. Não se esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar nosso conteúdo e indicar para um amigo ou para uma amiga. Yara Salles, obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. Eu que agradeço, Márcio, pelo convite. É sempre um prazer, tá? Lembrando que agora são dia 3 de setembro de 2024, 11 horas e 11 minutos da noite. Agora eu me despeço da Keila Rocha, da Yara Salles nesse episódio e volto daqui a pouquinho para gravar mais um episódio com a Keila Rocha. Fechado, Keila Rocha? Fechado. Até daqui a pouco, gente. Um abraço, Yara. Obrigado, Yara. Tchau, tchau, pessoal. Até daqui a pouco. Bye. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.